Sabe o que acontece quando juntam 4 mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. E começa agora o TPM no Ar Business. Eu sou a Fernanda Castro e aceitei a missão de desvendar o mundo dos negócios através da visão de mulheres. O nosso convidado de hoje já trabalhou em grandes hotéis na área de lazer e recreação. Acompanhou diversos grupos de formandos para diversos destinos no Brasil e, de longe, ele era eleito o melhor monitor entre a direção dos hotéis, entre pais e também aos adolescentes. E foi assim, no meio desse sucesso todo, que ele recebeu uma proposta de trabalhar no exterior em uma posição predominantemente ocupada por mulheres. Ele foi convidado para trabalhar como au pair. No microfone do TPM no Ar Business, Alex Xavier, mais conhecido como Alô Brasil. Alô Brasil! Alô Brasil! Alô Fernando, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Que honra sentar nessa mesa hoje. Que delícia! E hoje a gente vai conversar sobre essa questão de trabalhar fora do país. Na semana passada, a gente entrevistou a Lívia, da CI, a Lívia Amaral da CI Idiomas, e ela veio abrir essas possibilidades que existem de estudar no exterior, trabalhar no exterior, mas nada melhor do que convidar alguém que viveu isso na pele para compartilhar com a gente essa experiência. Conta um pouquinho como que foi isso. Eu lembro que você estava estudando na UEI quando você recebeu essa proposta. Eu lembro da gente sentado na cadeira verde, lembra, conversando? Exatamente. Eu te procurei, acho que foi uma das primeiras pessoas que eu procurei, porque eu sempre tive você como exemplo. Então eu falei, vou procurar a Fernanda porque ela deve ter uma direção para mim. Porque quando a proposta vem, quando veio para mim no caso, né, eu tive 2 semanas para eu decidir e ir. E como eu nunca tive essa experiência, nunca viajei para o exterior, em especial para os Estados Unidos, eu fiquei na dúvida se eu ia ou não, e aí eu decidi te consultar, te contar e te consultar para ver, né, nada melhor do que alguém que já foi para poder me dar um norte aí da situação. E não foi nada planejado, né? Foi alguma coisa que aconteceu. Você conhecia a família através de um hotel? Foi isso que você trabalhava? Como que foi a história? Isso, foi assim. Eu trabalhava na época num hotel em Taubaté. E, por coincidência, essa família veio passar as férias no Brasil. Eles têm um pai que mora aqui em Taubaté, parte da família deles. E eles vieram passar uma semana aqui e foram para o hotel que eu trabalhava. E eu dei sorte de cuidar dessas crianças. E eu sempre procurei as oportunidades, né? Eu criei as oportunidades na minha vida. Então, eu cuidei dessas crianças, como eu cuido de todas as crianças durante o meu trabalho, e eles se encantaram por mim. E a mãe me disse assim, durante essa semana, ela falou, olha, se você eu não sei o que eu faço, os meus filhos estão apaixonados por você, agora estou no quarto, eles estão pedindo você, querem ficar com você. E eu vi a oportunidade e falei, bom, eu vou embora depois de amanhã, mas se um dia você precisar de um babá lá nos Estados Unidos, eu estou à disposição, porque eles já tinham me contado que morava fora. E eu falei, estou à disposição. Daí ela me disse, sério? Eu falei, sério. Daí ela falou, porque a minha babá casou e ela mora longe de casa, então não dá pra ela ficar lá muito tempo, nem ficar indo e vindo, é distante. A babá deles a nene deles era americana. Não, era brasileira, que era morava brasileira. lá. Ela falou, ela casou e como o marido dela mora longe, pra ela é inviável ficar indo e vindo todos os dias. Então ela vai se ausentar e eu vou precisar de uma nova babá. E ela falou, eu nunca considerei um fato de um babá homem, mas eu vou conversar com meu marido e se você estiver de pé, eu volto a conversar com você. Aí ela pegou meu número e eu falei assim, bom, ela tá sendo educada comigo, porque eu nunca na minha história vi um babá homem, eu nunca achei que isso pudesse acontecer comigo. Nene. Eu falei, não, mas tudo bem, ela pegou meu contato. E aí passou algumas semanas, umas 3 semanas, se não me engano, e ela me ligou, ela falou, você tá de pé mesmo? Você quer vir? Eu falei, quero. Ela falou, então vamos fazer uma reunião. Aí fizemos uma reunião, ela, o marido dela, e aí eles conversaram, e aí terminou a reunião, ela falou, você vai vir? Eu falei, vou. Meu marido autorizou, tá tudo certo. Eu falei, tá bom, quanto tempo eu tenho? Você me dá o quê? 2 meses? Dela, não, 2 meses é muito tempo. Eu falei, 1 mês? Ela falou, não, 1 mês também é muito tempo. Eu, meu Deus, quanto tempo eu tenho? Ela falou, se você quiser, eu te dou 2 semanas pra você estar aqui. E eu já tinha parte da minha documentação ok, né, pra isso. Você tinha visto tudo eu já? Eu tinha visto de turista. Tá. Né? Então, minha primeira oportunidade eu fui como turista.
E eu falei, é pegar ou largar. Tem aquele ditado que cavalo selado não passa duas vezes, né? Então, eu aproveitei que passou ali, conversei com a minha família, com as pessoas que eram importantes para mim. E eles concordaram com a situação, eles sempre visaram o meu melhor, né? E falaram, não, se é isso que você quer pra sua vida, eu acho que vale você testar. Até eu te procurei, você me orientou, olha, veja isso, aquilo e tudo mais. E eu não tive dúvida, eu falei, acho que essa é a oportunidade que tá batendo na minha porta. E eu peguei e fui, encarei isso. Fiquei lá praticamente quase 2 anos. Deu quase 2 anos lá nos Estados Unidos. Com essa mesma família? Com essa mesma família, mas também trabalhei em outros lugares. Porque depois que você chega lá, você vê que existe muita oportunidade. Se você quer trabalhar, você tem outras oportunidades de trabalho. Então, nos momentos que eu tinha livre, eu estava em outras casas, fui conhecendo outras famílias, fui fazendo outros trabalhos de administração de hotel de Airbnb, sabe? Então, o que eu podia fazer para ajudar as pessoas lá, eu fazia. Então, eu consegui me virar bastante, consegui fazer várias coisinhas durante esse tempo que eu fiquei lá. A Lívia, na entrevista que ela deu pra gente, ela falou muito sobre a palavra atitude. Né? Algumas pessoas acham que vão sair daqui e elas vão fazer aquele curso, né? Aquele combo de trabalhar e estudar no exterior e que vão sair daqui com tudo pronto. Ela deixou muito claro, ela falou, não, a pessoa sai daqui com o curso de inglês. Se ela quiser trabalhar e for um país que dá a possibilidade de trabalho, você precisa correr atrás. E como esse emprego você saiu daqui com ele pronto. Sim. Né? Mas como é que você corria atrás de outras coisas lá? Então, até aqui eu não tinha terminado meu inglês, né? Mas você estudou numa escola excelente, que eu sei. Com certeza, e morro de saudades. Olha, pode fazer o jabá aqui? Saudades. E quando eu voltei pra lá, nos primeiros 6 meses que eu fiquei, que é o que o visto de turista permite ficar, eu tava entendendo tudo, eu tava vendo se eu gostava do trabalho e tudo mais. E quando eu decidi estender e ficar mais um pouco, eu falei, bom, já que eu estou aqui, eu preciso fazer alguma coisa, não só ficar nessa família e não estudar e tudo mais. E eu falei, eu quero estudar. E aí eu comecei a estudar lá na Universidade de Miami e eu fazia inglês todos os dias. Então eu tinha 3 horas e meia de inglês todos os dias. E nisso eu fui conhecendo as pessoas na sala de aula e tudo mais. E aí isso é networking, né? Então eu fui conhecendo essas pessoas, aí uma pessoa falava, estamos com disponibilidade, tá precisando de gente assim, tá precisando de gente ali. Daí eu tentava daí eu falava, bom, acho que isso não é pra mim. Tem coisa que eu me identifico, tem coisa que eu não me identifico. E aí eu procurava os trabalhos que eu me identificava, mandava, as pessoas gostavam do meu trabalho. E inclusive também com a família que eu trabalhava, lá eles têm muito o hábito de fazer play day, né, nas casas das crianças. Então tem um dia que os amiguinhos da escola, da sala deles, vão para casa de um e todo mundo brinca. Aí na outra semana é na casa do outro. E nisso as mães foram me conhecendo. Até porque ser babá homem é um tabu ainda, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também. Então, quando as mães foram me conhecendo, vendo meu trabalho, vendo como as crianças me amavam, mesmo tendo a barreira da língua, eu conseguia me comunicar com as crianças e conseguia encantar eles. E aí foi surgindo, daí uma manhã ia para um show, você pode estar o dia à noite? Eu posso. Então foi aparecendo assim, mas claro que eu também tive que buscar, correr atrás e mostrar o meu trabalho e fazer o melhor sempre, né? Esse posicionamento é muito interessante de falar, né, Lô? Porque às vezes a gente pensa nisso, fala, ai, nossa, mas aí a mulher não tem muita possibilidade. Mas olha só, você estava do lado de lá da mesa. É um trabalho predominantemente feminino e você tinha que se colocar. Como é que você fazia esse encantamento? Como é que você quebrava isso? Independente da barreira do idioma. Como é que você encantava as crianças dessa forma? Criança é muito... Assim, eu vejo que é mais fácil trabalhar com criança do que com adolescente, né? Porque criança, qualquer brincadeira que você faz, qualquer coisinha simples que você faz, a criança fica, assim, deslumbrada. E nos Estados Unidos eu vejo que assim, os pais estão muito trabalhando o tempo todo. São muito ausentes, né? São muito ausentes. E as crianças acabam ficando muito com as babás. E as babás que tem lá nos Estados Unidos, né? Não é todo mundo que é brasileiro. Mas o brasileiro, ele tem um diferencial, ele tem o feeling da coisa. Qual que você acha que é o nosso diferencial? Eu acho que eu acho que a nossa atitude de fazer as coisas, proatividade. E não tem tempo ruim pra gente, sabe? Se a gente disponibiliza fazer, a gente faz, a gente entrega. Até aqui no Brasil mesmo, às vezes a gente trabalha num lugar que não é reconhecido, que a gente não ganha bem, mas ainda assim a gente dá o nosso melhor, Eu acredito que quem tá preocupado com o nome, quem tem o nome a zelar, faz e vai atrás, sabe? Então a gente se entrega de verdade. E lá não foi diferente.
eu agia lá como eu agia aqui, da mesma forma. Só que para eles é diferente, tanto para as crianças quanto para os pais, porque eles não estão acostumados com a nossa cultura, com o nosso carinho humano de vir, de juntar as crianças, de fazer essas coisas, sabe? Então, tudo que eu fazia, eles encantavam. E as babás de lá são acostumadas assim. Eu vejo elas como uma cuidadora. Então, ela tá olhando a criança brincar, mas ela não interage com as crianças, ela não brinca com as crianças. E eu não, eu tava ali com as crianças, eu brincava com as crianças. Então as crianças chegavam na casa, assim, eles já pulavam em cima de mim, sabe? Eles amavam. Quando era Playday na casa que eu trabalhava, eles estavam muito felizes. Festa do pijama. Festa do pijama. E a gente fazia uma bagunça lá. E tirando isso, o que mais que você fez quando você trabalhava lá? Porque eu vi que você se... adaptou muito bem, porque eu seguia você, sempre sigo você no Instagram, né? Inclusive, já falo seu Instagram aqui para todo mundo seguir você. Meu Instagram é @_alô_Brasil. Simples, _alô_Brasil. Olha aí, você não me pegou bebendo na minha Caricanecas. Olha, gente, não Coisa posso deixar mais de falar. linda. Né? E você vai ganhar uma Caricanecas. O pessoal da Caricanecas Taubaté, eu pedi as fotos e pedi uma foto sem óculos. Sim. Todas as fotos que você mandou tinham óculos. É porque Miami é sol o tempo todo, né? Então, assim, a gente sempre tá de óculos pra tá bem. O pessoal da Caricanecas pediu, pelo amor de Deus, Fernanda, precisamos uma foto do Alex sem óculos para você ganhar a sua Caricaneca. O pessoal do Caricanecas Taubaté vai te dar uma caneca personalizada do TPM também. Muito obrigado, vai ficar na minha mesa lá no meu tá trabalho. bonito aqui, a minha caneca tá aparecendo. Peraí, gente, eu não consigo... Ah lá, olha. É muito difícil esse negócio de olhar ao contrário da televisão. Fica... Meu beijo pro pessoal do Caricanecas, que sempre presenteia todos os nossos convidados, tanto do TPM Business quanto do TPM no Ar, com uma caneca personalizada. Obrigada, viu? Coração para vocês. Enfim, voltando aqui, a gente estava falando sobre a forma como você se adaptou, né, ao modo de trabalhar. Em quanto tempo isso aconteceu? Demorou um pouco? Como que foi? Então, nos primeiros 6 meses que eu estive lá, foi difícil para mim, porque, na verdade, a vida não é um morango, né? A gente acha que vai para lá e tudo vai ser lindo e a sua vida vai mudar completamente e é tudo lindo. Mas chega lá, existem várias dificuldades que a gente encontra, né? E a gente, no meu caso, por ser imigrante, é um pouco mais difícil porque, por exemplo, eu ia para uma escola onde todo mundo estudava inglês porque eram imigrantes. E sendo imigrantes, cada um trabalhava num horário, tinha uma carga horária. Então, por exemplo, nos meus dias de folga, nos meus day offs, eu não era os mesmos day offs dos meus amigos. Então, às vezes eu saía, na maioria das minhas folgas, eu saía sozinho, eu ia pra praia sozinho, eu fazia o que eu podia sozinho. E aí, às vezes, o dia que eles podiam não era o dia que eu podia. Então, é muito difícil o horário casar, assim, pra gente que é imigrante. Então, isso foi uma dificuldade que eu tive lá. Mas, em contrapartida, eu falei, bom... Não tô conseguindo ali ter amigos para sair comigo nos meus day offs. Eu tô sozinho, então eu vou fazer assim. Um dia eu trabalho a mais, outro dia eu tiro pro meu lazer. E aí, nesses pequenos momentos que eu tinha, um day off a mais, outro ali, eu ia fazendo outros trabalhos. Para também não ficar o tempo todo sozinho e tudo mais. E aí, nesses trabalhos, eu fui também conhecendo pessoas, brasileiros... o pessoal que abriu a porta pra mim. Aí você perguntou sobre outras coisas que eu fazia. Outros trabalhos. Então, tem uma moça que eu conheci ela. E ela me ofereceu a oportunidade de cuidar do apartamento dela. Ela mora no Texas. E ela ia só pra Miami a passeio nos finais de semana e tudo mais. Então, durante a semana eu cuidava do apartamento dela. E tem uma outra família também que eles alugavam o apartamento deles pelo Airbnb. Então, eu ficava responsável de passar lá no final do dia, tirar as coisas, sabe? De manter ali organizado o Airbnb, fazer compras. Então, tá faltando isso, acabou aquilo, mandar as coisas para lavanderia. Acompanhava a reforma de apartamentos também. Então, tinha gente, vou precisar de uma reforma. A pessoa não estava lá, daí me mandava, eu ia, acompanhava a reforma. Então, eu consegui fazer bastante coisa lá, assim, sabe? E aí você, depois que venceu o visto de turista de 6 meses, você aplicou pelo... Então, aí que aconteceu? Eu voltei pro Brasil. Porque eu queria ter essa experiência de voltar um pouquinho, sabe? De rever todo mundo depois de um tempo. E aí eu voltei. Eu fiquei 2 meses no Brasil. E eles pedindo pra eu voltar, se eu não ia voltar e tudo mais. Eu falei, eu vou voltar. Só que ainda assim, eu voltei como turista. Mais uma vez, eu voltei como turista. E eu fiquei num processo de troco para estudante, não troco, o que eu vou fazer? Porque se eu trocasse para estudante, só valeria o status dentro dos Estados Unidos, eu não posso sair nas férias e tudo mais.
E aí eles falaram, olha, se você quer sair nas férias e tudo mais, volta pro Brasil, tira um visto lá de estudante, porque aí você tem o visto no passaporte, você pode entrar e sair. E eu fiquei nessa dúvida, o que eu faço, o que eu não faço, e o tempo foi passando. E aí o que eu fiz? Lá a gente tem uma extensão de visto. Os Estados Unidos, ele possibilita que a gente possa fazer uma extensão do nosso visto. Então, se o nosso visto de turista dura 6 meses, eu posso solicitar uma extensão e essa extensão vai durar mais 6 meses. E a gente pode fazer até 3 extensões de visto. Tá. E foi isso que eu fiz nesse período que eu fiquei lá. Eu fui Que fazendo... você voltou. Eu voltei, fiquei lá 6 meses, voltei. E aí, quando eu voltei, eu ainda voltei como turista. Quando você voltou pela segunda vez, segunda você vez, estendeu por 3 Por 3 vezes. vezes. Isso, exato. Só que assim, para estender o visto, você tem que provar suas condições financeiras, por que você vai ficar lá, se você tem dinheiro para ficar lá esse tempo, ou quem vai ser seu sponsor e tudo mais. E aí essa família falou, não, a gente vai ser Não é seu simplesmente ir e achar que ficar. vai dar. Não, você né, tem que Tem provar. que ter um planejamento. Exato. E como que é essa comprovação? Você vai no consulado? Você faz a solicitação. Tem vários advogados, escritórios que fazem isso. Tá. Ou você mesmo pode fazer, se você tiver domínio da língua, você entra no site. Aí você preenche todo um cadastro, por que você está estendendo, né? E aí eles vão pedir para você enviar tudo que você tem de comprovante, de renda, aonde você vai ficar, por que você quer ficar. Então você vai descrever tudo para eles, vai mandar uma cartinha em inglês escrito por que você quer ficar lá. E aí eles vão mandar uma resposta para você, ou por correio, ou online, falando se foi aprovado ou não. Quando aprovado, eles mandam pra gente um ticketzinho que a gente põe no passaporte, que comprova que a gente tá ali quando legalmente. chega... Aí dá até um alívio, né? Passei, né? Deu certo, que passei. né, a minha mãe é uma peça, passei nesse lugar. Né? Exato, não, é um alívio, né? Porque a gente faz planos, né? Meu plano não era já vir de repente. Então, eu queria, de fato, que fosse aprovado. Mas quando você faz tudo certo, quando você tem como comprovar sua renda, sua estadia lá, você tem um sponsor, né? Principalmente eu que tinha uma família que se comprometeu em me ajudar e colocou um nome ali para me ajudar, me deram os extratos, tudo certinho. Então, não teve problema nenhum. O governo dos Estados Unidos aprovou, então eu fiquei lá legalmente todo esse tempo que eu fiquei lá, mas com status de turista. E financeiramente, foi algo que valia a pena? Ou você financeiramente valia a pena e eu fui mais pela experiência? Como que foi que isso aconteceu? Bom, de primeiro momento eu iria nem que eu não recebesse nada, porque sempre foi parte do meu sonho conhecer os Estados Unidos, em especial Nova York, que era meu sonho conhecer Nova York. Nova York é lindo. Ai, meu Deus, sou apaixonado. Qual é o seu lugar favorito de Nova York? Vamos lá. Eu acho que assim, na verdade, o momento mais favorito pra mim foi quando eu assisti o Aladdin na Broadway. E eu me encantei, assim, lá eu chorei de verdade, porque caiu minha ficha, né? Nos lugares que eu trabalhei, num acampamento que eu trabalhei, a gente tinha uma temporada de férias que chamava Broadway Camp. E aí, nessa temporada de férias, a gente ensaiava Não tem teatros. problema, pode falar o nome do acampamento. Do NR Do NR Acampamentos. Acampamentos. Pode falar os nomes. Aqui a gente pode tudo. Pode falar tudo, Pode ótimo. falar tudo, aqui é liberado. Sim, principalmente por coisas boas, né? E aí, a gente tinha o Broadway Camp, que era onde a gente tinha a direção de Fernanda Chama, não sei se você já chegou a falar, é uma diretora artística muito famosa em São Paulo, e ela dirigia esses teatros Gente, eu musicais. tenho uma vizinha que chama Fernanda Chamas. Sério? É. Olha só, coincidência do destino. A gente tem problema com o Fernando lá em casa. Com Fernandas Pois e Fernandos. Enfim, vai lá. E aí você chegou na Broadway. E aí, quando eu cheguei na Broadway, eu tive esse flashback do tempo que eu trabalhei e falei, nossa, eu atuei em vários musicais da Broadway, assim, na produção, né, de vários musicais ali. E hoje eu tô aqui no original, no oficial, sabe? E eu nunca imaginei. Eu sempre acredito, em tudo que eu botei na minha mente, eu sempre realizei, sabe? Eu sempre fui atrás e sempre deu certo. Mas nos Estados Unidos, em especial em Nova York, eu falei assim, vai acontecer, mas eu imaginei que aconteceria aos meus olhos. Mas tudo aconteceu de uma forma que não eu esperava. Então eu me surpreendi, porque foi tudo além, sabe? Eu falei, nossa, vai dar um trabalho, mas eu vou para os Estados Unidos, eu vou ter que juntar isso, vou ter que ter tantos e não sei o quê. De repente apareceu a proposta. Exato, de repente veio a proposta e foi vindo as viagens, nesse tempo que tinha as férias que eles saíam do país e eu não saía. Eu ficava lá, eu tinha esse tempo off, então eu ia viajar, aproveitei para curtir outros lugares. Então, num primeiro momento, você iria pela experiência Pela em experiência. No primeiro momento foi pela experiência. Mas a segunda vez que eu voltei, e tanto que a primeira vez todo o dinheiro que eu ganhei, eu gastei, comprei roupa, viajei, eu não tava nem aí, eu tava feliz da vida, eu tava lá. Mas aí a segunda vez que eu voltei, eu falei, bom, se eu estou voltando, então agora eu tenho que ter um propósito. Que na verdade eu já tinha que ter tido um propósito, né? Mas o propósito da primeira experiência era a experiência.
E aí, na segunda, eu falei, não, agora eu preciso ter um propósito de vida. E aí, eu fui trabalhando para que esses propósitos se cumprissem, né? E aí, eu fui conseguindo, ali, assim, digo, 90% do que eu tinha planejado aconteceu. E quando eu decidi voltar, eu voltei, assim, realizado. Porque eu trouxe, além do propósito financeiro que eu tinha de experiência, eu trouxe algumas coisas na mala que hoje o dinheiro não compra. Então, eu aprendi muitos valores, eu aprendi muita coisa lá, que se eu tivesse ficado aqui e não tivesse aceitado essa proposta, eu não teria aprendido coisas que eu aprendi lá. Como sabe? por exemplo? Como, por exemplo, o valor do tempo. É uma coisa, assim, que pega muito pra mim, que hoje eu entendo que o meu tempo é muito valioso, sabe? Antes eu desperdiçava muito meu tempo com coisas fúteis, ou lugares fúteis, ou roda de pessoas que não agregariam em nada na minha vida, só que eu não tinha ainda essa visão. E quando eu saí da bolha, desse meio aqui, e fui pra lá e eu vi o quanto cada hora minha era importante, eu falei, meu Deus, quando eu voltar, eu não quero desperdiçar meu tempo fazendo coisas que não agregam nada na minha vida. E é aquele ditado que se você convive com 5 tolos, você provavelmente vai ser o sexto. Se você convive com 5 milionários, muito provavelmente você vai ser o sexto. Né? Então eu adotei isso. Então, para mim, um dos valores que eu trouxe é sobre o meu valorizar o tempo, sabe? Principalmente o meu tempo. Você me lembrou a Ellen agora, né? A Ellen, a nossa apresentadora do TPM, ela fala muito sobre ambiência, né? Você é, de alguma forma, fruto do meio que você tá. Lógico que não necessariamente, mas em grande parte sobre isso, né? Deixa eu perguntar uma coisa. A gente pode chamar a nossa convidada? Cadê a Rafa para eu poder apresentar a nossa convidada aqui? Ah, meu Deus. E aí a Fernanda inventa. Por quê? Porque a Fernanda resolveu convidar uma outra pessoa que é a seguinte. Podemos apresentar ela? Vamos lá, Rafa. Vou apresentar dessa câmera aqui, tá? Nossa convidada vai entrar diretamente da Espanha, na província de Alicante, comunidade de Valência. Alicante é considerada a segunda melhor cidade espanhola para brasileiros viverem na Espanha. Logo depois de Málaga, Alicante ainda está na frente de Valência, sendo a preferida dos brasileiros para morar na Espanha. Nossa convidada no Brasil atuou em diversas empresas, mas foi como personal organizer que ela se lançou como expert e empreendedora. Hoje, vivendo na Espanha, nossa convidada é fundadora da Culture Code, uma empresa que desempenha um papel fundamental na vida de micro e pequenas empresas na Espanha, trazendo o desafio de implementar uma cultura organizacional para a expansão e crescimento dessas empresas, dessas empresárias fora do Brasil. No microfone do TPM no Ar Business, Evelyn Samili, direto da Espanha. Olá, Evelyn, como estás? Olá, Fernanda, que prazer estar aqui com vocês. Eu estou aqui super à vontade, né? Ouvindo o bate-papo do seu convidado, eu estou me sentindo assim, realmente em casa, porque eu estou em casa, né? Eu tenho essa vantagem. Eu vou Como tirar até você essa tá? garrafa daqui, porque acho que ela está aqui na frente. Você tem água aí, Tenho. Alex? Tem? Tenho. Eu vou botar um pouquinho aqui. Gente, acho tão estranho chamar o Alex de Alex, porque a muito gente chama estranho, ele de muito alô, formal, né? não é? Eu também. Evelyn, conta uma coisa. Você estava acompanhando a gente daqui. Me fala um pouco sobre esse momento onde você saiu do Brasil e foi para a Espanha. Foi algo que aconteceu? Foi algo natural? Foi algo programado? Como que foi? Cara, no meu caso foi fruto de um momento um pouco crítico que eu estava enfrentando, tanto a nível pessoal, emocional e profissional. Estava um pouco insatisfeita com os meus resultados até então. E surgiu essa ideia de me mudar inicialmente para Portugal, que foi o primeiro lugar onde eu estive, né? Onde foi o lugar, na realidade, o meu plano era sair do Brasil e ir morar em Portugal, porque o meu plano era fazer também estudar, fazer uma universidade de desenho industrial e aproveitar para viver um pouquinho dessa experiência de conhecer novas culturas, né? Novos cenários. Então, essa foi minha maior motivação de ter saído do Brasil inicialmente. Foi mesmo conhecer respirar novos ares, né? Ares não, ares a gente deixa para a Espanha, novos ares. Você já tinha viajado? Mas Não foi a isso, sua primeira nesse experiência? período a gente acaba, é como o seu convidado estava dizendo, nós acabamos tendo essa possibilidade, essa oportunidade de conhecer outros lugares estando aqui, né? Nos tempos livres. E foi assim que eu parei na Espanha.
E me conta, eu lembro que quando você já chegou a contar isso pra mim, que quando você chegou na Espanha, e aí você tinha um plano, e aí veio a pandemia, e os planos mudaram. Como que foi essa história? Foi. Bem, eu cheguei na Espanha motivada por passei um bom período, como eu estava falando inicialmente, em Portugal, depois mudei para Hong Kong, e como eu tive um problema de não conseguir o visto de trabalho em Hong Kong, eu tive que passar uma temporada aqui na Espanha, de férias. Ok, nesse período eu acabei conhecendo meu marido, e depois de vários meses, eu decidi vir para a Espanha, para morar na Espanha, mas eu cheguei exatamente no período da pandemia. E foi quando realmente, antes a gente tinha o plano de decidir onde nós íamos morar, o que nós íamos fazer, mas chegou a pandemia, a gente ficou, todo mundo, né? Ficou nessa situação de não poder sair do país e tal, e a gente acabou decidindo ficar na Espanha. E foi quando eu decidi, então, começar a me preparar para empreender, porque até então eu estava trabalhando para outras empresas, em condições assim, como camareira, como a gente vocês estavam falando aí anteriormente, né, que a gente pensa em fazer essa jornada trabalho e estudo, e esse era o meu plano inicial, só que eu não tinha a menor ideia do que esperava. Quando eu entrei na minha jornada, quando eu comecei a trabalhar na realidade, quando eu cheguei em Portugal, foi a primeira porta que abriu foi a que eu entrei, né? Inicialmente eu trabalhei, realmente não, até eu chegar na Espanha eu trabalhei como camareira, como em casas de festa. Então, assim, essa rotina de trabalho fora do país, né, principalmente nesse setor, né, que eu trabalhei no setor de hostelaria, que a gente chama aqui, restaurantes, não te dá muito tempo, não te dá muita possibilidade de estudar como inicialmente eu pensei, né? Então, quando eu cheguei na Espanha, eu não tive dúvidas. Eu falei, cara, ou eu começo a empreender, ou então eu realmente vou começar a dar passos atrás. E não era o projeto inicial, né? Então, essa era a minha maior preocupação. Então, foi quando eu comecei, depois de ter passado em outros países e visto a necessidade, uma carência em um determinado nicho do mercado aqui na Europa, foi quando eu animei de meter as caras e empreender, né? Nesse negócio que hoje nós atuamos aqui na Espanha. E a gente vai voltar sobre esse assunto, mas Alex, fala uma coisa para mim, alô. Barreira de acesso à oportunidade profissional. Você ficou 6 meses, depois você voltou e ficou mais 1 ano e meio. Por que você decidiu não ficar mais? Foi uma decisão ou não? Foi uma decisão, porque o que acontece? Hoje eu tenho muito apego pela minha família, pelos meus amigos e tudo mais. E quando eu estava vencendo essa última extensão, eu tinha que decidir, ou eu trocava para estudante, ou eu voltava, porque nunca foi minha intenção ficar ilegal nos Estados Unidos, eu nunca quis fechar essa porta. Então eu voltei, eu falei, eu vou voltar, porque se eu quiser vir depois, eu posso tirar um visto de estudante, porque esse visto me possibilita ir e vir, e eu não fico preso aqui. Então, pra mim, eu sempre fui uma pessoa muito livre, e estar lá dentro com a sensação de estar preso, de não poder sair de lá, pra mim, nessas 3 extensões já foi difícil, porque eu já me sentia preso, sem poder, sabe, a família ia viajar, eu não podia, eles iam fazer um cruzeiro, eu não podia, eu não podia fazer nada, só podia ficar ali dentro, então era uma sensação muito ruim. E aí eu falei, eu não quero ficar aqui só com status, legalmente, mas sem poder sair daqui. E eu falei, Deus me livre e guarde, acontece alguma coisa com meu pai, com minha mãe, com a minha família, eu ainda tenho eles, então eu falei, nesse momento eu vou voltar, já vivi aqui, eu acho que a experiência que foi necessária, e no futuro, né, não tão distante, eu pretendo voltar, então eu voltei, porque eu deixei as portas abertas e eu pretendo depois aqui no Brasil fazer o processo de troca de visto para eu poder ter esse livre acesso de ir e vir, assim que... Uhum. Mas enquanto você estava morando lá, você achava que era um empecilho essa questão profissional? Você queria fazer outras coisas, galgar outros empregos, mas era mais difícil? Você só tinha como se tivesse um teto de emprego para você trabalhar? Sim. Mas dentro do teto que tinha, ainda tinha salários, valores, horas muito bons. Uhum. Porém, minha maior barreira ainda era a língua, né? Porque por mais que eu ainda falava ali... Porque, assim, Miami, quase todo mundo fala inglês.
e espanhol. Então, dá para se virar bastante. Miami, eu tento falar inglês e a pessoa responde em espanhol para mim. Eu falo, gente, É assim. que passa? É assim. E aí, então a minha maior barreira era a língua, porque eu sempre fui um pouco... Eu não sou uma pessoa tímida, mas quando tem essa troca de língua, assim, eu fico um pouco tímido. Então, sempre que eu queria me comunicar, eu sabia como eu tinha que me comunicar. Mas eu nunca estava preparado para as pessoas me abordarem sem eu saber o que elas queriam. Então, eu vou comprar uma coisa. Eu sei o que eu quero, sei como eu peço, sei o que eu vou pedir, como eu vou falar. Só que às vezes eu tava na rua, as pessoas me paravam para pedir informação. Isso no começo, depois foi ficando mais tranquilo. E aí eu sentia que eu tinha essa barreira ainda. Então, por exemplo, eu tinha amigas na minha escola que falavam, a gente vai precisar de gente para o final de semana para trabalhar ali de garçom, você não quer? E eu falava, eu não posso, eu não consigo, porque o cliente vai me pedir alguma coisa e não vai dar certo, sabe? Então, assim, tinha oportunidade. Um paradigma, né? Algo que... Mas existia uma barreira que eu colocava também. Eu acredito que muita coisa eu criei assim na minha cabeça e tanto que na minha aula, o que acontecia? O professor, ele era americano e ele ensinava a gente o inglês em inglês. E aí, então, muitas coisas que ele ensinava eu entendia. Só que os meus colegas não entendiam. E a maioria, 99% mais que 99%, porque acho que só tinha eu de brasileiro e uma outra turma tinha eu e mais uma menina. Então, assim, quando eles não entendiam, eles ficavam boiando. E aí eu explicava pra eles em espanhol o que a gente estava aprendendo em inglês. E aí minha cabeça ficava, assim, muito confusa, sabe? Então, e eles falavam, olha só, você consegue explicar pra gente o inglês em espanhol, você já fala 2 línguas. Mas era algo que você sentia. Não era uma realidade, mas era uma realidade para você. Exato, eu criei isso, sabe? E eles falavam, você já tá mais que preparado, você já pode ir para outros trabalhos. E eu ficava, não, eu não posso. Então tinha, por exemplo, no ramo de recreação, tinha algumas pessoas que me procurou e falou, olha, eu tenho uma empresa, você não quer vir junto pra gente fazer recreação nas festas e tudo mais. Eu falava, não dá, porque eu não falo inglês fluente, eu não vou conseguir me comunicar. Então, assim, quando tem um peso e uma responsabilidade, eu acho que nesse momento eu travava. Mas quando eu tava ali no meu íntimo, só eu, pessoas que eu tinha mais confiança, então eu me soltava e ia, sabe? A gente vai pedir, vou pedir agora o comercial, mas eu já vou deixar a Evelyn com uma pergunta sobre isso que o Alô falou, desse paradigma de, não, eu não falo também, eu não sou brasileira, eu não vou conseguir. Como é que a gente trabalha isso se você vive isso por aí também? Vamos chamar o comercial, então? O Vivá é para você. Para um almoço em meio aos negócios e um jantar incrível. Para surpreender alguém especial e encantar seus convidados e clientes. Para fotos belíssimas e momentos descontraídos em família. Para a culinária japonesa super fresca e gastronomia internacional com toque contemporâneo. Para abrir e fechar com chave de ouro. Para toda e qualquer ocasião. Vivá Gastronomia e Eventos. Surpreende! De volta! Tudo para mulheres. TPM no ar. E agora um agradecimento todo especial para o nosso patrocinador, o Vivá Restaurante, que já é o meu restaurante favorito. E agora ainda mais, porque é patrocinador do TPM Business, ele mora no meu coração. Se você ainda não conhece o Vivá, eu vou te contar que no Vivá você encontra um menu internacional inspirado nas principais cozinhas do mundo, como a cozinha italiana com massas frescas e uma burrata que é sensacional. A delicadeza da culinária francesa e o Vivá tem também a exótica culinária Thai. E é claro, a minha favorita é a japonesa. No Sushi Bar do Vivá, você vai escolher entre opções à la carte e no rodízio. E anota aí para você visitar o Vivá ainda essa semana. Você precisa conhecer o menu executivo do Sushi Bar do Vivá, que funciona nas quintas e sextas-feiras no horário do almoço. Esse menu executivo conta com entrada, combinado e sobremesa por apenas R$ 89,90. Dá para acreditar? Toda a sofisticação do Vivá, até engasguei, toda a sofisticação do Vivá por R$ 89,90? Então, Vivá Restaurante em Taubaté. Acesse as redes sociais e confere já, @Vivá Gastronomia. E, inclusive, a gente se encontrou lá, a gente se encontrou umas semanas atrás. Sim, né? Sim, no horário do almoço. No horário do almoço. A Alô saiu de Caçapava para vir almoçar no Vivá? A gente se encontra nos almoços, não sei se você já percebeu. Mas me conta, você sai de Caçapava para visitar o Vivá, conta aí, o que é isso? É que assim, nós temos É amor? não tem como não amar, né? Um lugar daquele... Qual o seu prato favorito lá?
Então, a gente geralmente quando vai pro executivo, eu sou bem tradicional, eu gosto muito de uma parmegiana, então eu amo aquele parmegiana que eles servem com fritas e tudo mais. O meu caso naquele dia foi assim, eu tava sentada, mexendo alguma coisa no celular, e sabe quando entra? Entrou aquele... Era uma carne que tá no menu... Não lembro qual que era agora. É uma carne que tá no menu com umas batatinhas fritas. Eu cheguei... Alexandre, acho que chama o garçom, Fabiano. Ai, meu Deus, olha agora, preciso lembrar o nome do meu garçom. Ele vai brigar comigo depois. Mas eu falei, eu quero aquele que tá no Instagram. Eu quero aquela. Olha como uma imagem fala mais do que... Não é? E tem um queijo lá também que eles fazem, assim, meio Aquele empanado. camembert. Nossa, que aquilo, gente, maravilhoso. E os vinhos do Vivar, né? Perfeito. Pelo amor Os de drinks. Deus. Os Bom. drinks, ok. Então fica um beijo pro pessoal do Vivar, obrigada. Evelyn, quando você vier aqui, a gente vai almoçar lá no Vivar, combinado? Me convidem. Ah, eu imagino que na Espanha a quantidade de restaurante bom que você deve frequentar. Então, conta um pouco para mim, querida, dessa questão de quando a brasileira, ou o brasileiro, né? Enfim, a gente vai falar agora muito de mulheres, né? Porque você trabalha com isso. A Evelyn, ela é CEO da Culture Code, que é uma empresa que hoje trabalha com micro e pequenas empresárias que estão na Espanha, mas que saíram do Brasil e que têm esse sentimento que você tinha, né? Porque como eu sou brasileira, a minha empresa não vai crescer. Ou como eu sou brasileira, a minha empresa precisa ser um pouco menor. Esse medo que não existia, mas na sua cabeça existia. E quando existe na cabeça do empreendedor, existe na realidade dele, né, Evelyn? Sim, sim. Esse é um dos maiores lemas, né, que a gente... É a nossa bandeira, né, que a empresa é exatamente reflexo do dono e da mentalidade do dono. Então, a gente trabalha primeiramente aí, né, para fazer com que essas donas de empresa entendam as vantagens competitivas por serem brasileiras aqui na Europa. Então, a gente trabalha muito com a questão da mentalidade, antes de começarmos qualquer reestruturação na parte dos processos, né, dessa organização. Mas é exatamente isso. Isso aí que você estava... vamos para a pergunta já? Eu já estou preparada para a resposta. Vamos para a pergunta. Você sabe que, assim, eu tenho uma mentora, que é a Camila Vidal, e ela tem um lema que ela fala que mentalidade antes de estratégia. Porque você pode ter a melhor estratégia que for, mas se você não tiver uma mentalidade de aço, qualquer coisa que dê errado na sua estratégia, você vai desmontar. E isso é uma regra da Culture Code também, não é? Sim, é a nossa bandeira, é a nossa principal bandeira. Levantamos algumas, mas essa eu creio que é a principal, porque não tem como não começar por aí, né, Fernanda? Partindo desse princípio aí do que você acabou de citar, não tem como a gente não começar por aí, porque todo o nosso trabalho seria em vão. Então, realmente, a gente dá muita atenção a esse aspecto. E conta qual que é o principal desafio que hoje você enxerga nessas mulheres brasileiras e por que você resolveu migrar a cultura da sua empresa de trabalhar com empresárias na Espanha, espanholas em si, para trabalhar com empresárias brasileiras na Espanha. Cara, eu acho que o que me fez migrar de trabalhar para o mercado para os espanhóis, né, em modo geral, para voltar a trabalhar com o mercado de brasileiro, primeiro que eu vi que existia um grupo muito grande de mulheres que empreendiam aqui fora, né, e aí sempre me dava aquela sensação, caramba, é aquele negócio, você passa muito tempo fora do país, é muito interessante a jornada e tudo mais, mas chega um momento que você sente vontade de estar, de voltar a ser abraçada pela sua comunidade, sabe? E outra, de poder também ajudar essas mulheres a se posicionarem aqui, a poder realmente fazer com que essas mulheres elas enxerguem o poder que nós temos, né? O poder criativo, o poder do mercado brasileiro que é tão criativo. Então, fazer com que essas mulheres consigam se destacar aqui de maneira que reflita uma boa também. Eu acho que na realidade, o papel do Culture Code hoje é exatamente
fazer com que o mercado internacional veja a potência do mercado brasileiro, da maneira como a gente é, e não o estereotipo do brasileiro que é pintado fora, né? Então, assim, eu acho que essa missão, na realidade, a minha grande virada de chave foi mesmo me sentir um pouco abraçada, me sentir um pouco mais em casa depois de tanto tempo fora, né? E por que não contribuir para o crescimento de empresárias brasileiras fora do Brasil, né? Que a gente sabe que é um desafio tão grande, e tendo passado por aí, eu acreditava que poderia contribuir muito com as ferramentas que eu adquiri no Brasil e trazendo para... Não que eu não goste de atuar com os espanhóis, eu gosto muito, na realidade, mas eu senti essa necessidade de voltar e fazer com que o nosso país ganhasse ainda mais visibilidade a nível nacional, ainda mais porque eu atuo muito no mercado da beleza e nós somos um dos maiores do mundo, né? Então, por que não fortalecer com que essas mulheres que saíram de lá cheias de sonhos e chegam aqui? Porque a gente costuma falar, Fernanda, que a gente começa um negócio pela nossa capacitação técnica, né? Eu acho que eu sou uma boa, vamos supor, sou uma boa cabeleireira, ou eu que era boa especialista em organização, a gente começa por aí para abrir um negócio, mas aí a gente chega num ponto crucial de que a gente vê que a nossa capacitação técnica não garante esse êxito profissional. E aí foi onde eu voltei à estaca zero para poder ir atrás das ferramentas. Então, o meu trabalho hoje é poder compartilhar com essas empresárias quais são essas ferramentas extras que a gente precisa para uma boa gestão dessas empresas, né? Porque eu vi uma necessidade, uma carência muito grande no mercado, não era somente de ter processos mapeados e tal, mas de que esses donos dessas empresas tivessem noção ou tivessem conhecimento de quais são realmente os indicadores a serem avaliados, as ferramentas necessárias para uma boa liderança, para uma boa gestão. Então, foi mais ou menos essa a jornada, um pouquinho da minha jornada profissional aqui na Europa, né? Um pouquinho Os do que a gente KPIs, faz. né? Outro dia eu estava vendo uma amiga minha, a Bruna, falou, Isso. eu vi um tal falando de KPI, o que é? São Key Performance Indicators, né? Que são os indicadores de performance, os indicadores chaves, né? Os KPIs que às vezes a gente chama de KPI, né? KPI, mas basicamente é o que a Evelyn falou, né? São... números para a gente poder começar a olhar através dos números e tomar algumas decisões fundamentadas. Mas, Evelyn, a Lô estava falando aqui para a gente uma coisa muito interessante, e eu vivi a mesma coisa, porque eu trabalhei fora do país também, uma época, e a gente acha que o brasileiro não trabalha. A gente acha que... A gente tem esse hábito, né, de falar, não, brasileiro é somebody love. Quando a gente está no Brasil, né? O brasileiro é somebody love, não, a gente dá o nosso jeitinho e tal, isso e aquilo. E quando eu morei, uma das vezes que eu morei na Inglaterra, que eu fui trabalhar aí, agora falar aí, né, agora já tô confusa como que eu falo aqui, né, que eu fui trabalhar na Inglaterra, eu lembro que teve um dia que as pessoas foram embora do trabalho porque estava muito calor. Então, elas falaram, não, a gente não vai trabalhar mais hoje. Eu falei, por quê? Eu trabalhava numa escola de idiomas, né? Eu falei, mas por quê? Falei, tá muito quente. Eu falei, Jesus, já imaginou no Brasil a gente não trabalhar um dia porque tá quente? Já pensou isso, Eudes? Você não trabalhar porque... Bom, aqui no estúdio a gente não vai trabalhar porque tá frio, porque aqui é o Polo Norte. Imagina. Né? Mas, enfim, isso é uma coisa que acontece. Teve o dia que as pessoas não iam trabalhar porque estavam com dor de cabeça. Né? Não vou trabalhar porque tá com dor de cabeça. Você sentia isso acontecendo, não? Você via isso acontecendo das pessoas que trabalhavam lá? Você olhava e falava, nossa, que coisa estranha, lá no Brasil a gente trabalha tanto mais. Porque você falou isso. Você falou, nossa, eu fazia um trabalho com excelência que a maioria das pessoas não faziam. Sim. Bom, lá eu vi eles fazendo como só o básico, assim, sabe? Querendo muito para fazer o básico. Então, às vezes, o que eu fazia, eles falavam, você é louco de fazer isso? Sabe? Pra que fazer isso? Eu falei, gente, mas... o trabalho é assim que se faz, sabe? Então, sim, a gente acha algumas coisas estranhas, o jeito que ele lida com... Por exemplo, uma moça que limpava a casa. Isso, Alex. Ela fazia a limpeza, ela ia uma vez por semana. E aí ela começava uma limpeza de uma casa grande, enorme. E ela entrava 7h, 7h30 da manhã,
e saía 3 horas da tarde. E ela era a house clean que fazia uma vez por semana o pesado da casa. Aí ela ia embora, eu passava o dedo em cima do relógio, tinha pó. Eu passava o dedo, não sei na onde, estava sujo. Eu falei, gente, mas que... E ela que faz o serviço pesado. Eu falei, gente, se ela que faz o serviço pesado já entrega, assim, o trabalho, imagina, né? Então, assim, eu ficava chocado com o que pra eles é o normal, assim. Eu falava, gente, tem que chamar a irmã Sônia que limpa meu apartamento lá no Brasil pra vir limpar aqui. Ela ia ganhar muito dinheiro, porque, olha, as meninas daqui, assim, de outras culturas, faziam, assim, as coisas e achava que tava arrasando. E na Espanha, Evelyn, o mercado da beleza, você sente que tem também essa coisa dessa cultura que a gente carrega de fazer e fazer tudo com muita excelência, né? E trabalhar colocando a alma realmente no negócio e tirando esse estereótipo, principalmente você que trabalha com o mercado da beleza, né, incentivando e orientando essas mulheres, de tirar aquele estereótipo que quando você vai para a Europa, tudo que você sabe fazer enquanto mulher é sambar e andar de biquíni. Isso é uma coisa que mexe com o meu ego num nível, assim, porque era inclusive para eu estar em Valência agora com era inclusive para estarmos juntas em Valência para estar transmitindo de lá, mas por conta de alguns motivos profissionais eu fui impedida de ir, né? Não consegui estar com ela agora, mas essa foi uma frase que me doeu, porque tem um amigo que mora aí, e ele falou assim, me fala como é o nome desse grupo que você vai trabalhar aí, porque você sabe qual é a fama das brasileiras aqui, né? Falei, qual que é a fama das brasileiras aí? E ele falou, é que assim, só sabe sambar e desfilar de biquíni. Isso dói na gente, né? Dói. Aliás, quando eu cheguei em Portugal, fui trabalhar no restaurante, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o meu próprio uniforme. Uma camisa branca agarrada até aqui, mas não solucionou muita coisa. Aliás, contagiou o restante da equipe também comprou o uniforme e padronizamos o uniforme dentro da empresa, mas não foi a solução. A gente ainda recebe muito comentário, muita piadinha, e faz parte, né? Eu acho que de uma certa forma, eles têm determinadas razões de pensar o que pensam, mas a gente está aqui para isso, né? Para não... Primeiro que essas coisas não foram um motivo, não foi um fator que me motivou a parar ou a me sentir menos por ter, graças a Deus, né? Ter conhecimento, reconhecer qual é a minha identidade, mas... realmente dói, ainda mais quando você tem noção da sua identidade, né? Dói no fundo da alma. Mas aí o que eu fazia era exatamente o que o Alex, eu acho que fazia, era dar o meu 100%, dobrar, né, a minha entrega, não pelas pessoas, mas porque era esse o nível de excelência que eu queria passar em qualquer setor que eu atuo, eu tenho isso como um valor. Então, foi fácil com que também muitas pessoas com que eu atuei falaram para mim, Evelyn, você me fez reavaliar a maneira como eu via o brasileiro. Então, assim, de certa maneira, eu não posso tirar a razão deles, porque realmente a gente vê muita gente que vem para cá trazendo a mentalidade, os maus hábitos do Brasil, né? Então, mas isso em qualquer lugar do mundo, né, Fernanda? Eu acho que o Alex também pode dizer que encontrou muita gente mal intencionada fora do Brasil, que não era brasileiro também. Então, eu acho que é uma realidade a nível, sabe? Eu acho que não se resume só ao brasileiro. Eu não quero pensar isso, eu quero ser otimista. E eu gosto muito eu me relaciono com um grupo muito decididas aqui. Então, assim, não posso também limitar essa visão aos brasileiros que estão aqui. Sendo otimista, hein? A Evelyn faz parte, né, de um grupo de mulheres, e esse grupo de mulheres é um grupo que incentiva o empreendedorismo feminino na Espanha, principalmente de mulheres brasileiras, e dentro desse grupo, essa semana vai ter, dia 27 agora, né, sábado agora, eles vão ter um evento, né, um dia inteiro, uma imersão para falar sobre o empreendedorismo feminino, feito por brasileiras para brasileiras que moram na região de Valência. Mas falando um pouco sobre comunicação, vocês acham que
quando você vai morar em um outro país, é importante conhecer a dinâmica desse país para você poder se comunicar melhor, porque não dá para agir lá fora da mesma forma que a gente age aqui. Quando eu estava trabalhando na Inglaterra, nessa escola, eu lembro que um dia meu chefe, né, o meu coordenador de professores, ele passou no corredor assim, e quando ele passou, eu falei, Alex, eu precisava conversar uma coisinha depois com você, tá? Ele olhou pra minha cara e saiu batendo o calcanhar, assim. Eu fiz a cara que você fez agora, eu não entendi nada. Depois eu fui descobrir que ele estava muito bravo comigo porque eu gritei com ele na frente dos outros. Quer dizer, não tinha gritado, mas a percepção que ele teve foi essa, né? Isso acontece muito aí? Você vê essa diferença, Evelyn, não? Olha, eu acredito sim que essa nossa maneira expressiva né, enérgica, né, de ser, né, do brasileiro, de ser tão expansivo, né, tão comunicativo, tão... Eu acredito sim que assusta um pouco, mas eu acredito também que a gente vai notando isso ao longo do tempo e vai se moldando um pouco, até porque é aquele lance, né, Fernanda? A gente não está em casa. E eu acho que igual se eu fosse na sua casa, eu não ia me comportar como se eu estivesse aqui na minha, com o pé na cadeira, né? Então é mais ou menos isso. Então é uma questão de se adaptar e quem está disposto mesmo a viver em outro país, eu acho que tem sim que se colocar nessa inicialmente, sabe? Chegar devagar, chegar com educação, até para que as portas não se fechem, né? Até para que a gente possa ser recebido ou ter para que as oportunidades não se escapem, a gente tem que ter essa percepção, sim. Eu acredito que já gerei um pouquinho de desconforto aqui inicialmente. E olha que eu sou muito comedida, mas ainda assim eu sinto que existe essa diferença cultural, por mais que o espanhol pareça muito com o brasileiro, até mais que o português com o brasileiro, né? Mas eu acredito que ainda assim temos sim. Aliás, eu escutei uma frase recentemente falando que quando a gente chega aqui no Brasil, a gente tem que se dedicar 10 vezes mais para ser reconhecida, para ter o nosso espaço garantido aqui, e é uma verdade. Infelizmente, sabe, eu queria que fosse diferente, porque para mim facilitaria o meu trabalho, mas é um desafio, você não está em casa, você tem que entender quais são essas... É igual quando a gente trabalha com marketing, né, que a gente tem que entender o nosso público alvo para poder ajustar essa comunicação. Assim também é como quando a gente sai do nosso país para ir morar em outro. Eu acho que são esses pequenos desafios. E até de entender, eu também quando cheguei aqui, o Alex estava falando da limpeza de casa e tal. Cara, eu sofri muito quanto a essas diferenças, sabe? De ver assim... o quanto o brasileiro ele se dedica muito mais para uma entrega excelente, até porque a gente tem um mercado extremamente competitivo, né? E eu não sei, até as nossas diferenças culturais nos faz mesmo ter esse nível de entregar mesmo um trabalho bem feito e tal. E o Alex falando me fez lembrar isso, que na hora que eu cheguei, isso me fazia sofrer, e depois eu entendi que, cara... Não, peraí, então isso é uma debilidade do mercado, então aqui é um nicho que tem uma carência. Então é exatamente nesse ponto que eu tenho trabalhado também com essas empresárias, que é a excelência, que a gente tem como fazer um trabalho excepcional e marcar esse diferencial em algo que já é nosso. Então, assim, eu sofri inicialmente, Alex, mas depois eu peguei isso como se fosse o meu trunfo, sabe? E hoje eu nado de braçada. É a deixa, né? Para você se destacar. Eu gosto. E você sentiu alguma coisa da comunicação? Exato. Porque você basicamente trabalhava numa família onde todo mundo falava inglês, né? E como que era? Você sentia essa dificuldade da comunicação? Não a comunicação verbal, mas às vezes uma comunicação cultural mesmo. Sim, lá na casa que eu trabalhava eram 4 idiomas, né? Então... Oi? 4 idiomas. Porque o pai era grego, é grego, né? Nossa, ele falava que nem a gente fala, nossa, falando grego. Não tô entendendo nada. Não tinha nem como fazer essa piada pra Mas ele era um deus grego, não? Aí,
Eu não posso dizer porque, assim, quando você convive com a pessoa, né? Uma coisa é você vê de primeira impressão, outra coisa é você conviver. Aí, enfim, mas vamos deixar em off essa parte. Tá bom, vamos lá. Foi assim, na questão cultural foi um pouco, primeiro porque eram 4 idiomas, então o pai fala grego, a mãe é brasileira, as crianças falam português, inglês e grego e também espanhol. Claro que eles não são fluentes, né, em todas as línguas, mas eles sabem, entendem. Às vezes ele escuta a gente falando em português, mas fala em inglês, responde em inglês, mas eles entendem tudo. E aí eu fui percebendo algumas coisas que a gente podia fazer, que a gente não podia fazer, algumas coisas que para eles era normal. Tomara que eles não assistam isso, mas assim, que a família deles é aqui de Taubaté, né? Mas, por exemplo, o meu patrão, ele tinha um hábito que era de comer com a boca aberta. E pra gente isso é muito estranho. E assim, não importa, numa mesa de negócios, num almoço de família, convidados. Pra ele era normal. Boca aberta, pra ele é normal. Só que pra gente é constrangedor. Até pra mulher dele, ela ficava assim, ela baixava a cabeça porque ela ficava com vergonha. Porque não faz muito parte da nossa cultura, mas na cultura dele é normal. E aí teve outras coisinhas assim que a gente ia aprendendo da cultura também que eu não conhecia. Por exemplo, eu ia em algum lugar, eu falava, eu quero esse aqui. Daí a moça que foi me ensinando as coisas, ela falou, olha, a gente nunca aponta aqui pra eles pra falar que a gente quer isso. Fala, olha, eu quero tal coisa, mas não aponta, porque parece que você tá falando que eles não estão entendendo o que você tá falando, então... Diversidades culturais, né? Então foi umas coisas, olha, passar na rua, não alisa o cachorro da pessoa, isso é uma coisa muito pessoal, sabe? Então assim, você vai entendendo umas coisas... Gente, aqui no Brasil só falta copular com o normal, Golden, né? Eu ando com o meu Golden na rua, as pessoas só faltam copular com o Golden, já lambe o Golden. E aí tem essas coisinhas assim, cultural, mas a gente vai aprendendo. Claro que o que a gente puder ter de bagagem e preparado, ótimo. Mas tem coisa que você vai aprender só na prática, sabe? E tá tudo bem. Cabe a você se adaptar, porque você tá num lugar que não é a sua casa, né? Então você tem que se adaptar ali pra você poder Que foi o que a Evelyn falou agora, exato. né? A gente saber se comportar na casa dos outros, Sim. né? E achar o nosso espaço e colocar o nosso lugar. Quando você tava lá, Alex, tinha algum lugar que era como se fosse home, que era como se fosse a sua casa? Existia alguém que você pudesse... Eu lembro que você ia na igreja. Sim. Esse foi o seu lugar, o seu ponto de apoio ali? Eu acho que foi a minha deixa, apesar de eu não ter me conectado muito com as pessoas no começo. Uhum. Mas eu fiz amigas, né? Tinha a moça que trabalhava, que era chefe de cozinha na casa que eu trabalhava, ela era brasileira. E assim, ela foi uma mãezona, assim, pra mim, sabe? Ela abriu a casa dela, então nos momentos de folga ela falava, olha, quando você quiser ir lá pra casa, se estiver cansado, porque às vezes eu morava e trabalhava na mesma casa. E aí chegava o final de semana, às vezes eu queria dormir até mais tarde e tudo mais, e era as crianças correndo, e era eles lá o tempo todo, entre e sai, então eu não me desligava totalmente daquilo. E aí ela falava, olha, se quiser ir lá pra casa, tirar o dia pra descansar, vai pra lá. E aí eu encontrei esse refúgio que era a casa dela. Então eu sempre que tinha a minha folga, eu não dormia fora, mas durante o dia eu ia lá, dormia, às vezes ela nem tava, ela falava, olha, pode ir pro meu apartamento, fica lá. E só de eu estar num lugar e poder descansar e não ter, sabe, criança correndo e gente falando, você sentir que você se desconectou do seu trabalho e foi pra uma outra realidade. Aí eu voltava assim mais... E quando eu não ia pra casa dela, eu ia pra praia. Então a praia também era um refúgio. Que eu tinha Aí eu comprei uma cabana, porque lá muito não tem quiosque, essas coisas na praia, né? Então eu comprei tenda, porque todo mundo tem barraca, tenda. Então você vai pra praia, leva seu guarda-sol, leva sua tenda, leva o que você tiver. E eu comprei essas barraquinhas e eu ia pra praia, às vezes eu ia de manhã, passava o dia inteiro na praia. Já lançou um negócio lá, já comprou a tenda, já comprou 2 tendas, já alugava as tendas? Não, era uma coisa muito surreal. E era gostoso, então esses eram o meu refúgio. Era ir pra praia, pra igreja, ou pra casa dessa minha amiga. E aí na Espanha, Evelyn, eu acho que quando a gente está falando, né, ele está falando mais no nível de pessoa física trabalhando, a gente está falando no nível mais empresarial, a importância que eu vejo, né, uma empresa como a Culture Code hoje, que é ser uma referência, um ponto de apoio para essas empresárias que estão trabalhando no exterior e às vezes não têm aonde pedir socorro, onde pedir ajuda, ou para quem eu vou perguntar, né, para poder se sentir mais empoderada. Essa é a bandeira da Culture Code hoje, né? Estabelecer um lugar aonde elas possam chamar de casa e trazer as suas dores e crescer através dali, é isso? E outra, sem contar esse suporte de você saber que você... É o que você estava dizendo recentemente, a gente conversando, né, fora
fora desse ambiente, a gente conversando em uma das nossas reuniões, a gente se falando sobre isso, de o empreendedorismo não ser solitário, né? E é isso. Se o empreendedorismo já é tão complexo e é uma jornada tão solitária, e não é solitária de não ter pessoas que você compartilha essa jornada, é pessoas que acreditem no seu sonho, né? É tão difícil pessoas para nos apoiar em determinados momentos dessa jornada que às vezes só a gente acredita no sonho que a gente está empreendendo ali, aplicando energia. Então, assim, o Culture Code ele vem muito como esse suporte de qual é o seu sonho, sabe? Vamos aqui que a gente vai caminhar junto para poder... A gente fala, um dos nossos jargões, assim se diz, que a gente costuma dizer que nós somos impulsionadores de sonhos, porque é muito bonito quando começa a empreender, né? E ainda mais fora do país, isso se converte num pesadelo. Você começa a empreender cheio de sonhos, isso aqui vai dar certo e tal... Você se depara com aquela quantidade de coisas que tem que gestionar para que a sua empresa vá adiante. Você não tem essas ferramentas. Então, o que era um sonho, depois se converte em um pesadelo. Então, é esse o momento que normalmente, infelizmente, chega ao Culture Code, que é para fazer esse resgate, né, essa reestruturação dos pilares de uma boa gestão. Então, assim, a gente fala que a gente é quase a melhor amiga dessas empreendedoras, né? Porque a gente vai trazendo aquele suspiro e aquele suspiro, não, aquele fôlego de vida outra vez, né? De, nossa, eu tenho alguém aqui que está me dando a mão, que está me ajudando nessa... Então, assim, a gente tem mesmo esse lugar na vida dessas empreendedoras e no caso dessas pessoas, dessas brasileiras que estão fora do país, né? De dizer, cara, tamo junto, vamos nessa. Então, assim, realmente quem dera eu, se no início da minha jornada tivesse uma empreendedora. Eu contei muito com as palestras no mundo digital, né? O bom disso na pandemia foi que, graças a Deus, a gente já estava com esse boom de tantos empresários compartilhando suas dores e conhecimento. Então, aproveitei também esse momento de pandemia para montar minha galera ali no mundo digital, sabe? Então, também é importante esse cenário de vocês. Que legal. Eu vou falar vou pedir para você, Evelyn, terminar colocando o seu arroba da Culture Code, para as pessoas poderem seguir. E até porque tem tanta gente hoje, né, no Brasil, querendo se mudar, querendo mudar de país, eventualmente para a Espanha, já sabe com quem se comunicar. Você quer colocar para a gente? Coloco. Aqui eu tenho como... Não, só você falar. Arroba Fernanda... o seu arroba mesmo, né? Arroba Culture Code. E o meu, para quem quiser entrar em contato direto comigo, é arroba Evelyn com ILIN, Evelyn Samile, e me encontra lá no Instagram. E Culture Code, arroba Culture Code, que é a nossa página da empresa que trabalhamos com fortalecimento de culturas organizacionais. Qualquer coisa é só nos chamar que estamos aí. E, Fernanda, brigadão. E qualquer coisa sabe que pode contar com a gente, né? Opa, e eu com certeza procurarei você, porque também... Tô pegando meu avião já. Alô, querido, seu Instagram para todo mundo seguir você? Meu Instagram é _Alô Brasil. Alô Brasil. E você falou uma coisa muito importante, né? Que acho que eu acho que essa fica como sendo a fala que vale um diamante do nosso podcast de hoje, que é: morar no exterior é lindo, mas não é um morango, né? A vida não é um morango. E como a Evelyn falou, a gente enfrenta uma série de barreiras culturais, organizacionais, né, de comunicação, do idioma. Então, assim, quem tem o sonho, quem tem a vontade de morar fora do Brasil, se prepara, seja através do idioma, seja conhecendo a cultura, né, através, como a Evelyn falou, de podcasts e palestras que existam, porque isso tudo traz toda uma estrutura melhor para você poder fazer desse tempo que você vai ficar lá melhor, não é? Exatamente, o que eu deixo de dica é exatamente isso, é se preparar. Muitas pessoas me mandavam mensagem e falavam, me ajuda, me leva para ir, eu quero ir, como você fez?
E aí eu ia perguntar, a pessoa nunca tirou um passaporte, nunca foi estudar, sabe? Nunca procurou nada. Então fica muito difícil se você não se preparar. Eu criei as oportunidades na minha vida, mas para eu criar as oportunidades eu tive que me preparar, porque não adianta nada. Quando a oportunidade apareceu, eu tive 2 semanas para me mudar. E se eu já não tivesse me preparado? E se eu já não tivesse sido um aluno da UEI? E se eu não tivesse tirado tirado meu visto, meu passaporte, tudo com antecedência? E eu ia perder essa oportunidade. Então, o importante na vida é se preparar e criar as oportunidades. Um projeto é diferente de um sonho, Sim. né? Ou de uma vontade. Eu Exato. tenho vontade de. Uma coisa é uma vontade, né? Ou uma ideia. Outra coisa é um projeto, é um empreendimento. Sim. Meninos, muito obrigada, Alô Brasil, Alex, obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Evelyn, obrigada. 00:30 na Espanha agora e ela ali com a gente. Alex, já conseguindo. Gente, Prazer. obrigada. Até mais, gente.